Um abraço a todos. O nosso Pod Costa de hoje é com uma das figuras mais ilustres desse país e que tem muita coisa para dizer. Nós convidamos e temos a satisfação de ter hoje aqui Hugo Napoleão do Rego Neto, governador do Piauí por 2 vezes, ministro de Estado por 3 vezes, presidente nacional do PFL, senador da República, deputado federal e uma figura que participou diretamente de acontecimentos da maior importância da República Brasileira. É com esse homem que nós vamos conversar hoje, tendo também a presença do nosso querido Júnior Santos, repórter do nosso grupo. Governador, permita-me chamá-lo assim. Como foi a sua vida até aqui? O senhor poderia resumir? Posso, e interrompa quando achar conveniente. Agradeço muito a sua participação, afinal, o estimado amigo Feitosa Costa o é por algumas décadas, de modo que já passei nos meus ventrículos. E assim sendo, gostaria de dizer que, com a sua menção, a meu nome, eu fiquei muito sensibilizado agora, uns meses atrás, no ano passado, 2023, quando eu estive no Senado Federal para acompanhar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a sabatina do embaixador Paulo França. Sabatina, como sabem, era por causa dos sábados, porque os exames eram aos sábados. A sabatina era justamente a maneira de interrogação, ou interrogatório, se quiser, inquirição, às vezes um pouco mais severa, daquele diplomata, embaixador, que o presidente da República encaminha para uma missão no estrangeiro, para ocupar, obviamente, uma embaixada, ou ser chefe de missão, como na Embaixada do Brasil, a representação na ONU, nas Nações Unidas, ou na OEA, Organização dos Estados Americanos, e assim vai, ou a organismos internacionais em Genebra, na Suíça. Enfim, há organismos internacionais, há consulados e há embaixadas. E assim, o embaixador Paulo França estava na Haia, capital da Holanda, e agora foi removido, expressão que os diplomatas usam para transferido, foi removido para Atenas, capital da Grécia, onde já se encontra. E lá eu fiquei, para minha alegria e surpresa, um certo tempo, alguns senadores me tecendo elogios que muito me sensibilizaram. Eu sou um homem simples, mas tenho minhas vaidades e as minhas veleidades como todo ser humano. E assim o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, de Alagoas, o senador Espiridião Amin, que foi governador e senador por Santa Catarina também, o senador Fernando Dueire, que é de Pernambuco, e o senador Mourão, que foi vice-presidente da República do ex-presidente Bolsonaro e hoje é o senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Também me teceu algumas considerações elogiosas. Pronto, que eu vejo que ainda hoje, graças a Deus, eu tenho um nome considerado, felizmente com respeito, e sobretudo nessa terra querida do Piauí, onde sou tratado com afeto e com carinho por cidadãs e cidadãos de todas as faixas etárias, até mais jovens, seja porque me conheceram, afinal, não faz muito tempo, eu ainda era deputado federal, há poucos anos eu saí do meu último mandato, voltei para a minha profissão de advogado, hoje com escritório em Brasília, mas sempre em Teresina, onde tenho família, inclusive a minha filha caçula, que se formou em medicina, já recebeu, a Isabela, já recebeu o CRM, Conselho Regional de Medicina, já está inscrita e vai ser, vai ter a cerimônia
agora de coroamento no dia 27, próximo de janeiro, quando ela fará, então, participará da missa, da solenidade de formatura e, naturalmente, de um baile que as formandas e os formandos vão oferecer a familiares e a amigos. Eu estarei lá, se Deus quiser, e virão, inclusive, 2 queridos amigos meus, um de Manaus e um vem de Brasília. O empresário Alfredo Moreira, que é baiano, mexe com computação eletrônica virtual, e o deputado federal Átila Lins, do estado do Amazonas, que é o decano hoje da Câmara dos Deputados, tem 9 mandatos, como o nosso Wilson Brandão, que afetuosamente nós chamamos de Wilson, que tem 9 mandatos de deputado estadual. É uma existência a ser respeitada, é, como se diz, o ditado de tirar-se o chapéu. É verdade. E, enfim, são 9 legislaturas em que o povo, cada mandato de 4 anos, repete a sua vontade. Então é muito isso que eu ia dizer. Eu não falei bem na minha vida, eu pensei algumas coisas do passado, do presente e do futuro agora, com a minha filha, e estou, enfim, disposto a seguir. Você tem alguma sugestão para que eu comece? Tenho. Quer que eu comece por onde? Tenho. Primeiro, vou perguntar ao senhor o seguinte. Na campanha de 82, o senhor era deputado federal, se candidatou ao governo do estado. O pessoal lhe chamava, os adversários lhe chamavam de americano. Me chamaram de americano. O senhor nasceu nos Estados Unidos? Como é essa história? A história é a seguinte, é muito interessante. E eu até tive recentemente com o ministro das Relações Exteriores, para Mauro Vieira, chanceler, como se intitula, para tratar desse assunto. É muito comum filhos de diplomatas, como é o meu caso, meu pai era diplomata de carreira, Aloísio Napoleão, meu avô Hugo Napoleão era de União, minha avó Matilde, Tidinha, era de José de Freitas, e filha do próprio José de Freitas, esse que tem o nome do município, era meu bisavô. Então, era muito comum, e também os militares, que nas embaixadas há adidos militares, que vão desde tenentes, sargentos, conforme o caso, até capitães, coronéis, que servem nas embaixadas com aqueles alamares, etc., tanto da Marinha do Brasil, como do Exército Brasileiro e da Aeronáutica Militar. Todos são impecavelmente servidores, funcionários públicos federais, civis e militares, no caso dos diplomatas, respectivamente, e oficiais das 3 Forças Armadas, e, em verdade, eles têm filhos que nascem fora, que são brasileiros. Então, a Constituição, todas as Constituições do Brasil, inclusive a atual, dizem, são brasileiros, 1, os nascidos no Brasil, 2, os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que estejam a serviço da pátria, do governo. 3, os que não estejam, e pode estar passeando, pode estar comerciando, pode estar estudando, e nasce o filho ou a filha de um brasileiro ou brasileira, nascem, esses também são brasileiros. Deverão optar aos 21 anos, mas são brasileiros natos. Quais são os outros? 2, os naturalizados. O senhor passou depois que o senhor nasceu. O senhor nasceu no Oregon, né? Nasci na estado cidade do Oregon. Portland, estado do Oregon, Estados Unidos da América, Certo. no noroeste dos Estados Unidos. Quanto tempo o senhor passou até vir para o Brasil, até o seu pai vir para o Brasil? É o seguinte, eu nasci lá e fui registrado no consulado brasileiro em Portland, Oregon. Por quê? Porque o consulado é a repartição, digamos, de tabelião. É o tabelionato brasileiro no estrangeiro. Então, minha certidão é do consulado.
ela tem que ser transcrita, como foi transcrita depois, num cartório no Brasil. Mas é brasileiro nato. Nato. Quer dizer, nascido. Considerado nascido. Por quê? Pelo direito internacional, são dois os direitos de hereditariedade. Pelo latim, jus solis, o direito do solo, e jus sanguinis, o direito do sangue. E pela regência do direito do sangue, que é a herança, hereditariedade de pai ou mãe, então você automaticamente é brasileiro. Como é que nasceu a sua candidatura, a sua primeira candidatura a deputado federal? Vou dizer, mas digo antes, não foi o meu primeiro caso. Eu ouvi o Elvésio Coelho Rodrigues, filho do grande jurista, tem até nome de rua em Teresina, que ajudou Clóvis Bevilacqua a reger, regenciar, se você quiser chamar sob o ponto de vista musical, o Código Civil Brasileiro de 1916, nosso código anterior, e, na realidade, o Elvésio era nascido na Suíça. Consta até que o pai teria levado uma terra do Piauí, assim que ele nasceu, esfregou um pouquinho de terra no pé do filho. Então eu não fui o primeiro brasileiro piauiense a ter nascido no estrangeiro. Piauí, eu sou o segundo caso. Como tinha do grande baiano Luiz Viana Filho, foi senador, foi presidente do Senado, foi presidente foi governador da Bahia. Ele nasceu na França, em Paris, o pai era diplomata. Brasileiro nato. Isso tem muitos casos no Congresso e muitos nas prefeituras, nas assembleias legislativas. Isso é muito comum. O senhor sim. Vamos aqui. O senhor foi eleito, o primeiro mandato do senhor foi deputado federal e foi eleito em 1978, foi isso? Não, 74. 74. É. Como é que foi? Quem lançou o senhor? Como foi? Foi muito interessante. Uma noite eu estava em José de Freitas, lá são meus parentes, naturalmente. O senhor tinha quantos anos? No finado, eu tinha meus 29, 28, 27, 28 anos da primeira vez. E ele estava José de Freitas. de férias. Férias já advogado, né? Eu já era advogado, eu me formei em 1967. Na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas, voltando à história, eu, então, conversando com o Ferdinand, pai do atual Dinan, que quer ser candidato a prefeito de Freitas, avô, melhor dizer, avô do Dinan, pai do Robert. Pai do Robert Freitas. Pai do Robert, corrijo, pai do Robert Freitas, que faleceu aí. Um outro caso que nós estávamos conversando antes do programa, infelizmente, de Covid. Isso. Essas coisas que acontecem. A vida levou. Mas, enfim, pai do Robert, avô do Dinan. E o Ferdinand me disse, olha, o Odilon, que era o pai do Freitas, né? Pai do Freitas. Odilon Freitas. Engraçado, dois nomes franceses. Ferdinand e Odilon. Do meu tio-avô, Antônio Almendra Freitas, que era também filho de José de Freitas, irmão da minha avó Tidinha. Então ele disse, talvez o Odilon não queira se candidatar mais a estadual, você não gostaria de ser? Gostaria. Mas o tempo foi passando e eu vi que era difícil, que eu estava, enfim, precisando me desenvolver no direito. Acabei sendo candidato a deputado federal. Foi por inspiração dele, inicialmente. E claro que isso teria acontecido mesmo antes, quando o Ferdinand, lá pela década de 60, foi prefeito. Nós já tínhamos conversado isso antes. Já tinha sido um assunto dialogado entre nós. E eu cheguei, meu avô era vivo, a falar com meu avô, que, claro, simpatizou muito com a ideia. Então foi assim, eu acabo chegando em 1974, vim de armas e bagagens, eu era já chefe da assessoria jurídica, bem jovem, de um grupo financeiro chamado Denasa, no Rio de Janeiro, e pedi licença e vim para cá, fiz a campanha eleitoral, vim morar esse ano,
Fui, então, eleito. Sabe quem eram os colegas? O primeiro foi o Adalberto Corrêa Lima, Isso. falecido. De Campo Eu fui Maior. até depois padrinho de casamento, de Campo Maior. Depois veio o Murilo Rezende, também falecido. Foi depois secretário de obras do governador Alberto Silva. O terceiro foi o Paulo Ferraz, falecido. O quarto foi o Pinheiro Machado, de Parnaíba. O sobrinho dele, Maurício Machado, é meu amigo até hoje, falecido também. O quinto fui eu, com 38 mil votos. O sexto foi o saudoso João Clímaco da Almeida Joqueira, Grande Joqueira. que faleceu, né? Isso. O sétimo foi o Dirno Foi vendedor de bolo frito. Foi. E o sétimo foi o Dirno Pires Ferreira. Dirno Pires. Filho do Jurandir, que tinha sido diretor-presidente do IBGE. E o Dirno, muito Amigo do Alberto simpático, Silva. era amigo do Alberto Silva e amigo do Joqueira também. O Joqueira era muito engraçado. Né? Ele dizia, o Dirno me diga, não vá para Brasília, não. Aquilo lá é muito frio. Que beleza, quando eu cheguei, dizia o Joqueira, a gente chega no aeroporto, as portas se abrem automaticamente. Mas o oitavo, Celso Barros Coelho, que faleceu há poucos meses, né? Meu confrade na Academia Piauiense de Letras, meu colega na Câmara dos Deputados, cujo neto é o presidente da Ordem dos Advogados. O senhor se reelegeu em 78. Para 78, 78. 78, assumi em 79 meu segundo mandato, e já aí foi uma coisa muito interessante, porque eu fui vice-líder, na época, depois foi o PDS, do Nelson Marquesan. Nelson Marquesan. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Aí, Júnior, quando você quiser, você pode intervir, certo? Gostaria de saber do senhor o seguinte. Aí o senhor se reelegeu em 78, veio o primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, aí começa as articulações para o senhor ser candidato a governador. Houve o restabelecimento das eleições diretas para governador, que foram restabelecidas primeiro para governador do que para prefeito. O prefeito só viria a ser depois. Mas na época, se a memória não me escapa, disputavam a indicação do então governador Cid Portela, professor Camilo da Silveira Filho e o empresário Ari Magalhães, que na época diziam que era o preferido de Lucídio Portela. Como é que o senhor venceu essa parada? Vou lhe dizer. Na realidade, os dois agiram legitimamente. O professor Camilo, depois, quando eu fui ministro da Educação, aceitou a difícil missão de ser o secretário da CESU, a Secretaria de Educação Superior do MEC, que trata das universidades e instituições de ensino superior. Isso. Enfim, ele agia muito também com os parlamentares, com prefeitos. Ele interagia bem. E o Ari Magalhães costumava fazer encontros com os deputados estaduais. Por quê? Porque no Brasil, no Piauí daquela época, tinha-se que os deputados estaduais eram os verdadeiros líderes dos municípios. Isso. Eles tinham o condão de serem os condutores, fossem os prefeitos ou fossem outras alas municipais que não eram oposição no município, mas eles, na realidade, eram os homens que tinham voto. E todo mundo diz, olha, você procure o Sebastião Leal, você procure o Humberto Reis da Silveira, você procure o Ademar Macedo, isso, viu? Tal. E assim, esses todos acabaram me apoiando em alguns municípios, e eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu era um homem de base, eu andava nas bases, eu visitei esse estado todo. E eu, como deputado federal, que eu passei de 38 mil para 53 mil votos, números redondos, e de 74 para 78, eu aumentei em 50% minha votação. Eu já tinha sido, na segunda eleição, eu acho que fui até o segundo colocado, depois do Paulo Ferraz,
que era impecável, ele tinha tinha numerologia na cabeça. É. Mas então já saí de quinto para segundo. Em 8, e no segundo mandato já eram 9. Bem, mas então eu já tinha, eu ia às bases. E com isso eu visitava, eu ia, vamos dizer, às residências, eu ia aos bares, tomar um golezinho de cachaça, ou uns copinhos de cerveja, bater papo com populares, andava nas praças, nas ruas, como eu digo, nos lares e nos bares, enfim, andava caminhando pelas ruas, gastava sola de sapato. Isso me fez, então, um entendimento de que, como era uma eleição direta, Isso. e os 4 governadores anteriores do Piauí tinham sido indiretos, eleitos pela Assembleia Legislativa, e o último eleito diretamente tinha sido o saudoso Petrônio Portela, o grande Petrônio Portela, lá atrás, no ano de 1962, 20 anos depois voltou à eleição direta, com a abertura política. E aí, nessa época, meu amigo, foi que eu, então, me candidatei. E aí, os prefeitos fizeram um abaixo-assinado. Eram... Bem aí tem um particular. 115 municípios. É verdade que quem saiu... 98 assinaram. Exato, mas é verdade que quem saiu colhendo essas assinaturas foi Valdemar Macedo? Não, eram vários. Começou com o Franklin, em Piracuruca. Esse assinou 2 vezes até. Para Hugo Napoleão, assinou 2 vezes. Pá. Começou com o Franklin. E aí havia vários que se encarregavam. Valdemar, não tem dúvida, tornou-se um deles depois, mas basicamente ele tinha até um certo probleminha no começo, ficou um dos melhores amigos meus, mas eu era votado pelo Gaspar Ferreira, saudoso Gaspar, que foi prefeito de São Raimundo Nonato, onde ele era adversário do... Isso, adversário. E que terminou meu amigo, porque eu, quando fui governador, então, eu indiquei ele como presidente da Assembleia Legislativa. E ele disse, eu lhe serei grato até morrer. E foi. Então, mas voltando à história, eram vários coordenadores. Tinha o Chico, que era lá de Itainópolis, perto de Picos. Enfim, a terra do Frank Aguiar. Isso. Não é isso? E aí eles se mobilizaram, eles mesmos, as bases organizaram. Então, em vez de conversar com as cúpulas, eu vinha das bases. E aí... Isso aí tornou-se, para ganhar a eleição, diziam na época para o Lucídio, que se convenceu, ficou muito amigo meu, só dá o Hugo Napoleão. Se quiser ganhar do Alberto Silva, que também se tornou depois um grande amigo meu, mas se quiser ganhar do Alberto Silva, só com o Hugo Napoleão. Governador, o decano da Assembleia Legislativa, o senhor citou o Wilson Brandão atualmente, né, o decano. Sim. Ele tem um livro escrito chamado Mitos e Legendas da Política Piauiense. Nesse livro, na época, ele cita a influência do voto vinculado nas eleições. O que o senhor acha desse tema nessa época, para essa época? Deixou de ajudar, porque o voto vinculado significava, como foram eleições gerais, significava o seguinte: você tinha que votar para governador e vice, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e vereador. É uma chapa com 6 nomes, 8 nomes na realidade, mas 2 de vice. O vice-governador e o vice-prefeito. De certa forma, isso vinculou muito nas bases, porque as bases tinham a Arena 1, a Arena 2, no caso já era PDS 1, PDS 2, às vezes PDS 3. Eram as chamadas sublegendas. Havia a legenda, que é a legenda partidária, PDS 1, PDS 2, PDS 3. E aí, conforme as alas municipais se dividiam, mas os votos somavam. E houve até uma vez um receio que havia muitos desses municípios, em que eu falei São Raimundo Nonato, por exemplo, em que os adversários meus do município, não meus, mas do chefe político que me apoiava, podiam não querer votar em mim. E eu fiz, por sugestão do saudoso ex-governador Djalma Veloso, eu fiz uma reunião naquela escola que tem na Estrada para a União,
Santo Afonso Rodrigues. E lá chamamos todos os PDS municipais. PDS 1, 2, onde havia 3, e eu expliquei a eles, por A mais B, o seguinte: eu serei justo. Podem confiar em mim. Eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu já tenho 2 mandatos de deputado federal, tenho 8 anos na política. Embora seja jovem, estou com 30 e muitos anos de idade, mas eu, na realidade, tenho que ser justo. Eu vou dar proporcionalmente. Vamos dizer, vamos falar num município que tenha PDS 1, PDS 2. São 10 cargos, para facilitar o raciocínio. 10 cargos do Estado. Quer dizer, diretor de escola, diretor de hospital, diretor de posto de saúde, isso ou aquilo, enfim. Eram 10 cargos. Então, se um grupo me deu 60% dos votos e o outro 40%, o que deu 60% vai ter 60%. O que deu 40% não será esquecido. Terá seus 40% dos lugares. Certo. Não vou dar tudo para quem tem mais. Não é uma eleição majoritária, ela é proporcional também. Ou seja, não é só para presidente e prefeito, para governador e prefeito. É para deputados federais, estaduais, municipais e senador, que é majoritário também. Bem, então, não se preocupem. Assim, o deputado estadual daquele que não ganhar a prefeitura terá representatividade para vir ao governador do estado e dizer: eu quero meus 4 lugares. E ele vai ter. Isso salvou a pátria, modéstia à parte. Foi uma situação engenhosa, uma situação na qual foi possível fazer uma explicação racional. A partir dali é que melhorou minha situação. Porque eles podiam realmente querer fugir. E aí eles podiam mesmo votar no Alberto Silva no MDB, ou no antigo PMDB. Eles podiam fazer essa coisa. O senhor ganhou a eleição com mais de 120 mil votos de diferença. Foi. No total foram quase 120. Como é que foi isso? Parece que em Paulistano... Uma diferença razoavelmente... Paulistana foi o mais acentuado foi em Paulistano. O senhor teve 6 mil votos, parece que o Alberto Silva teve 10. 11 votos. 11 votos. E eu tive 6. 6 mil a 11. Eu andei muito nas ruas lá. Era uma briga do então deputado Heitor Cavalcante e do finado Damasceno, Caio Coelho Damasceno. Mas em Teresina o senhor levou a taca. Paulistana era um negócio... Levei taca. Aqui, em Teresina o senhor levou taca. Mas fizeram uma campanha muito feia. Porque sabem que as moças gostavam muito de mim e inventaram... Que o senhor era gay. O gay. H-U-G-A-I. O gay. O gay. E pegou de certa forma, porque nessa campanha não tinha televisão. Era só o retrato e o currículo. Televisão tinha tido lá em 74. Embora eu fosse conhecido, a pessoa olha e vê, diz, não, ele não tem trejeitos, ele não desmunheca. Não desmunheca. Então, botaram até uns cartazes aí. Pintaram o seu rosto. Botavam um batom no meu... Botaram cabelo nos cartazes, cabelo comprido. Cabelo longo. O gay isso, o gay. Aquilo. E aí o negócio... O é bicha, não sei o que, teve muita coisa assim. Tinha. Não deixou de ser sofrido, de certa forma. Porque eu tenho filhos, já tinha filhos. Eram mocinhos. Foi um momento dolorido, mas... Filhos, e era casado, vivia na época um casamento tranquilo, bom e tal, etc. Mas, como bom, tranquilo, é o meu segundo casamento também, onde eu tenho 2 filhas. Mas não pegou, não. Pegou. Havia essas coisas, mas não pegou, porque o povo, né, realmente não achava, né? E tudo. Mas, governador, eu queria saber aí do seu seguinte... Não pegou, não. Não pegou. Não, um ano depois já estavam dizendo ao contrário. Olha, ele já estava inventando. Que era mentira também. Ele está namorando fulano. Estava inventando. Está namorando Beltrano e tal. Saiu muito isso também. Depois que o senhor assumiu o governo... Depois eu passei a ser... Só, governador... Garanhão. Passou a ser um verdadeiro garanhão. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Eu me lembro muito bem disso. Mas me diga uma coisa, como é que o senhor definiria
Petrônio Portela? Como é aí? E eu acho que na República ele realmente foi o piauiense mais, ou quem sabe na história mesmo do Brasil, de maior projeção. Petrônio tem um dedo na fundação da universidade, tem um dedo na televisão, tem um dedo nos grandes projetos piauienses. Petrônio era luminar. Tem um dedo na abertura Eu política. disse que quando ele morreu, fiz um discurso, eu era deputado, de Valença para a história, né? Ele era foi o grande coordenador do processo de abertura política. Os militares confiaram nele para se entender com as oposições, inclusive com o metalúrgico Lula na época, Exatamente. e com as oposições, por assim dizer, até com representantes dos exilados políticos, que eram obrigados a morar no estrangeiro, eu que fui advogado de preso político, sei o que é isso. Então, na verdade, ele foi o homem que fez o diálogo. E depois, já ministro no governo Figueiredo, ministro da Justiça, Ministro da Justiça. ele produziu a lei da anistia, que foi a pacificação global de todos os ânimos. Que permitiu a volta dos exilados. Petrônio era um grande articulador, além de ser um jurista, um homem formado na Faculdade Nacional de Direito da antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje. Ele era um homem extremamente conceituado, ele foi colega do senador Elvídio Nunes, de faculdade, e de tantos outros piauienses ilustres. Governador, o senhor eleito em 82, tomou posse em 83, né? Março de 83. 15 de março de 83. De 83, muito bem. Aí, o senhor teve um governo que o senhor se aproximou muito dos professores, mas o que eu queria saber era o seguinte, na questão política. Em 84, teve início uma campanha para as eleições, pedindo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República com a emenda Dante de Oliveira. Mas a eleição estava marcada para o colégio eleitoral de janeiro de 85, porque não havia eleição direta. Passada essa fase da eleição direta, derrubada a proposta de eleição direta, começou a campanha para o colégio eleitoral. E, de início, o senhor apoiou, na época, a candidatura de Mário Andreasa, então ministro do interior, se a memória não me recorda. E o candidato abraçado pelo governo, ainda não era Paulo Maluf. Andreasa tinha simpatia, ainda na fase das convenções. Mas, passada a convenção, vai para o colégio eleitoral, o candidato do governo era Paulo Maluf, do regime militar na época. O senhor divergiu naquela época. O senhor, se a memória não me escapa, mas o governador Gonzaga Mota, do estado do Ceará, outro aí que eu não estou me lembrando. Mas o senhor divergiu. Não só nacionalmente, o senhor divergiu aqui do Piauí, de Lucídio Portela, que estava fechado com Paulo Maluf. O que houve? O senhor se lembra bem dessa fase, que foi uma fase importantíssima na história da política piauiense brasileira? O senhor foi um dos poucos governadores do Nordeste que tiveram a coragem de romper com o regime militar na época e apoiar Tancredo Neves. Amigo Feitosa, a bem da verdade é o seguinte. Na convenção do PDS, eu realmente fiquei com Mário Andreasa. Mário Andreasa, cujo filho, Máriozinho Andreasa, é hoje muito querido amigo meu e meu cliente no escritório de advocacia. Agora, nesse momento, não é mais porque o assunto terminou, mas eu ainda falo pelo WhatsApp com ele permanentemente. Ontem mesmo tem conversa nossa aqui. O ministro Mário Andreasa me ajudou quando houve a TR 83, meu primeiro ano de governo. Foi uma seca horrorosa em todo o Nordeste brasileiro. E ele me ajudou não apenas com as frentes de serviço, como ajudou com a distribuição de cestas
como com a construção de açudes, como o do lado de Jaicós, né? Me ajudou com várias obras hídricas. Me ajudou, ajudou o Piauí, ajudou o povo do Piauí, numa fase extremamente difícil, e eu não esqueci isso. Então, apoiei com vários outros. Não apoiei Maluf. Maluf, que foi muito simpático comigo, sempre atencioso, educado, e eu tive agora, recentemente, até a pedido do ex-deputado federal Eduardo Galil, meu colega na Câmara, que era do Rio de Janeiro e que é advogado do Maluf, me pediu um favor junto a uma certa ação num tribunal superior, e por ética profissional eu quero me abster de dizer o que é, quem foi e quem não foi, e eu tive a oportunidade de ajudar o Paulo Maluf. Isso me agradou muito, porque ele foi, mesmo tendo sido derrotado com o meu voto, ele foi extremamente compreensivo comigo depois. Ele teve grandeza. E o Lucídio, no final, ficou com ele. Sob o ponto de vista partidário, o Lucídio Portela tinha razão, porque ele ganhou na convenção, era o candidato do partido. Mas nós dissentimos. E eu dizia muito: o Piauí pode não ser o vagão da próxima sucessão, mas não será o último vagão nesse trem. E eu me lembrei, quem reproduziu isso foi um saudoso amigo, Dário Macedo, jornalista cearense. Grande jornalista. E eu ontem falei no nome dele, eu estou escrevendo minhas memórias, eu estou aproveitando a tarde aqui em Teresina para fazer, já estou de 91 para 92, e estava falando justamente de um jantar que eu estive presente com Dário Macedo. Pois ele diz isso, ele tem um livro, ele me dedicou, está na minha biblioteca aqui no Piauí, ele me dedicou esse livro e ele fala, e acabou sendo o primeiro vagão, a locomotiva, porque foi a primeira Assembleia do Brasil, sob minha coordenação, a eleger os 6 delegados ao Colégio Eleitoral. São Paulo era PMDB, eram 6. Piauí, PDS, eram 6. De modo que isso foi muito importante. Claro que votavam os deputados federais e os senadores também. Mas os 6... Cada assembleia tinha 6 delegados. 6 delegados. Ao colégio eleitoral. E foi muito curioso porque nessa situação, o Moacir Dalla, que era presidente do Senado, baixou uma resolução por pressão para transformar o voto de aberto em secreto na hora de escolher os delegados, os 6 delegados, com o observador da Justiça Eleitoral. Eu falei com o desembargador Paulo Freire, que foi representando a Justiça Eleitoral, assistir à sessão, e o voto, no voto secreto, presidida pelo Valdemar Macedo, nós ganhamos, fizemos os 6 delegados. Tirando os 6 delegados lucidistas, né, que eram, na época, 6 malufistas seriam indicados pelo então governador Lucídio Portela. Eu não pude ouvir os votos, que sabiam que se eu, governador, estando lá, teria como pressionar a Assembleia, mas sem saber. Voto secreto é voto secreto. Mas fizemos os 6 delegados. E assim foi a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a eleger, e os outros governadores que se seguiriam a alguns começaram a me telefonar: como você fez isso? Luiz Rocha, no Maranhão, que a Assembleia tinha sido cercada, prenderam os deputados estaduais, foi uma coisa horrorosa. E por isso o presidente Sarney, quando veio o Tancredo aqui... Você me permite aqui lembrar, na véspera aqui, Júnior Santos, na véspera, a imprensa do Piauí toda anunciava que os 6 delegados seriam malufistas. Grande parte da imprensa dizia que os 6 delegados seriam malufistas. E nós, do jornal O Estado, sabíamos que havia uma movimentação e noticiamos que muito provavelmente haveria uma reviravolta e que os 6 delegados seriam tancredistas, como de fato foram. E desculpe a minha imodéstia, eu tive a coragem de antes disso, ir dizer ao presidente Figueiredo, que ficou possesso comigo,
que eu iria acompanhar o Tancredo. Até o Marquesante, você vai dizer isso? Se encontrou comigo nos corredores do Palácio dos Planaltos. Vou dizer. O Piauí, para meu gosto, será Tancredo Neves para a volta da democracia. Bem, mas eu ia falando a respeito da eleição do Colégio Eleitoral, do Dário Macedo, e queria os governadores. Bom, no Maranhão houve isso, tanto que quando o Tancredo veio para o comício dele, que era dia do meu aniversário, 31 de outubro, ele botou a mão na boca no discurso dele, aqui para nós, que o meu Maranhão não me ouça. Ora, não ouvia, claro que ouvia. Se ouvia na época, mas ele fez um gesto simbólico, porque em frente era o antigo prédio onde foi a Telepisa, à direita a Igreja de São Benedito, a Avenida Antonino Freire, a Praça Pedro II e descendo até o Rio Parnaíba. Né? Aqui para nós, que o meu Maranhão não me ouça, mas o Piauí lavou a minha alma ao eleger em primeiro lugar os delegados ao Colégio Eleitoral. E ele era um vice-presidente que acabou sendo presidente da República com a morte do Tancredo. Mas era no Ceará o Gonzaga Mostra, no Rio Grande do Norte o José Agripino Maia, na Paraíba o Wilson Braga ficou com o Maluf. Foi, Wilson Braga. Em Pernambuco era o Roberto Magalhães. Em Alagoas, o Divaldo Suruagi. Em Sergipe, João Alves Filho. Na Bahia, João Durval Carneiro. Quer dizer, quase todos votaram e me acompanharam na época. Isso. Eu fui gente importante nesse país. Sem dúvida nenhuma. Foi Divaldo Suruagi. Divaldo Suruagi. Governador de Alagoas. O meu querido e saudoso amigo. Eu ainda me encontrei com ele no aniversário de 80 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso em Brasília. Nós fomos prestar uma homenagem e o Divaldo veio a falecer depois. Governador, naquele momento, o senhor, ao aderir Tancredo Neves, com a vinda, inclusive, de Tancredo Neves ao Piauí, para receber a sua adesão, houve um comício, praticamente assim, um anúncio dentro do Palácio de Karnak, no jardim do Palácio de Karnak, onde se montou um pequeno palanque. E o senhor... Onde eu chamei, inclusive, era prefeito Teresino Freitas Neto, foi Isso. Depois um brilhante governador, né? Com todas as ligações comigo, também acompanhou, como os prefeitos acompanharam também, mas houve realmente um grande comício. Isso. E ali... Esse comício é que eu falei que... Isso. E ali o senhor ficou... E ali o MDB ficou um pouco enciumado, porque o senhor passou a ser o protagonista. Bom, tinha vindo o Ulisses Guimarães Isso. com o Tancredo. Na realidade, o Ulisses não foi ao comício. Ele foi direto para a casa do Ciro Nogueira. Pai do atual Ciro, o finado deputado federal Ciro Nogueira. Isso. Porque era do PMDB e o PMDB se reuniu na casa, uma grande casa aqui em Teresina, a leste da Avenida João 23. Bem lá para cima, né? Onde o senhor também morou. Aqui, onde realmente acabei morando com uma residência oficial alugada do Gil Andrade, Isso. de Campo Maior. Aí o MDB ficou um pouco enciumado. E ficaram um pouco enciumados, mas o jeito foi aceitar. Tanto que quando o Tancredo depois foi fazer o comício lá, comício cá com o PDS, comício lá com o MDB, onde lotaram o grande terreno do Ciro Nogueira e fizeram as festividades que eles acharam. Lá também eu não fui. Mas o Ulisses teve a gentileza, quando fui embora para Brasília, passar na minha casa para me dar um abraço. Juntamente com o Tancredo Neves, na minha residência de governador, tomamos um café e ele, então, fui deixá-los no aeroporto e me despedi no aeroporto hoje, chamado, acho que foi o Heráclito Fortes até que deu, o nome de senador Petrônio Portela ao aeroporto Teresina. Ali, naquele momento, o senhor recebeu o convite para entrar no MDB? Olha, não, eu não propriamente convite, não. Porque nós tínhamos formado com o saudoso e querido amigo, ex-vice-presidente Marco Maciel, do presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu sucedi 2 vezes. Sucedi na presidência nacional do PFL e sucedi na academia
Brasiliense de Letras. Eu assumi a cadeira que era dele, cadeira 20, da Academia Brasiliense de Letras. Então, nós tínhamos formado a Aliança Liberal, que tornou-se partido da Frente Liberal. Então, não houve esse convite, não. Realmente, o PMDB respeitou minha posição e eu fiquei no PFL, fui presidente regional, Celso Barros tinha sido também, fui presidente regional, Freitas Neto também fui presidente nacional do Partido da Frente Liberal. E nessa fase eu fiz um capítulo 20, era no 21, era a presidência do PFL, o 22 a candidatura Silvio Santos, que é outro episódio interessante, e o 23, onde eu estou, é no Senado da República. É nessa fase do Dário que eu escrevi ontem. Governador, o candidato do grupo governista era o ex-deputado federal, Átila Lira, contra o candidato PMDBista Francisco de Assis Moraes Souza, o famoso Mão Santa. Sobre esse período da história, os livros colocam que o governo e o candidato governista tinham uma confiança grande de vitória, uma perspectiva de vitória muito maior que a de Mão Santa. Qual é que o senhor avalia que foi determinante nessa campanha de 94 para a vitória do campeonato do candidato do MDB? Eu devo lhe dizer que o candidato era eu. Exatamente. Era para ter sido eu e eu depois até me arrependo. Mas agora o tempo passou, o tempo é como a água do rio. Vai embora e você não pega mais. O tempo passou e eu não tenho Freitas Neto que o diga. Foi que ele acabou perdendo a eleição. Não, que ele deixou o cavalo. Roberto Silva primeiro, ganhou depois do Alferraz, e depois ele, em 94, o Átila Lira perdeu. E deixou de pegar o cavalo selado quando a oposição foi chamada para ser candidato a governador contra o senhor. Teve isso, né? Bem. O cavalo passou seladinho. Aquela que você perdeu por... Já não me lembrava. Mas... Aquela que o senhor perdeu por Hector Dias. Sim, Aquela foi... Já é outra conversa. Já foi na reeleição, quando você assumiu... Em 94, realmente o candidato era eu devia ter sido, e foi o Átila que começou com vitória nas pesquisas e terminou perdendo nas urnas. Fomos eleitos, tanto Freitas Neto como eu, senadores. Eu fui eleito senador em 94 por um novo mandato de 8 anos e o Freitas Neto foi eleito para o seu mandato de 8 anos. E, em verdade, o Átila Lira, querido amigo, depois se recompôs, está aí hoje meu amigo. Seu filho, Átila Filho, é deputado federal, também muito atenciosamente sempre me cumprimenta. E assim o Átila, infelizmente, perdeu essa eleição. E nós conseguimos fazê-lo depois diretor de mas eu não sei se o grau do Ministério da Educação. Você recorda, mas o senhor chegou a mostrar pesquisas para alguns jornalistas que, olha, eu não tenho necessidade de ser candidato. O Átila está muito bem, estava na frente nas pesquisas, mas veio a eleição e ele terminou perdendo. Foi imponderável, né? Perdendo a eleição. Ele terminou perdendo a eleição e ganhou o Mão Santa. Foi. E eu passei então para a oposição mesmo. Isso. Fiquei na oposição porque eu sou assim, ganho, vou para o governo. Perco, eu não adiro ao governo. Posso ter, eventualmente, em algum assunto, como aconteceu no meu governo para apoiar o Tancredo Neves, nós temos um assunto nacional superior que é preciso ser tratado, e eu aceito tratar, mas eu não aderia ao Roberto Silva. Eu não aderia ao Mão Santa. Eu fiquei na minha. Ganha, perde. Essa é a minha teoria. Você percebe hoje que esse movimento dos prefeitos cada vez mais comum de migrar para o governo que ganha, tá sempre do lado do vencedor? O senhor percebe esse tipo de moda que existe hoje no Piauí? Não era do tempo em que eu fui governador, não era assim. É verdade que só tinha 11 prefeitos, que eu tratei muito bem. De Piripiri, Luiz Menezes, por exemplo, está aí até hoje. Na oposição. Foi muito bem tratado, eu recebi Parnaíba, parece. Na minha residência. Parnaíba era o irmão
do governador Alberto Silva. governador Alberto Silva, do João Silva. Eu tratava Santa Filomena. Santa Filomena. Alguns municípios, realmente, os prefeitos eram do PMDB e eu os tratei com um grande respeito. E nunca convidei para que viessem. Tem um episódio que eu gostaria que o senhor tirasse as dúvidas agora. Tinha um episódio que algumas pessoas contam que um importante membro do MDB, secretário do MDB, conhecido como V8, na época, funcionário da secretaria... Coitado, estupidamente. Acho que lá pelo sul do estado, em Paulista. Isso. Seria V8 do MDB e trabalhando na Secretaria de Fazenda. E que o senhor foi procurado e atendeu o pedido da oposição no sentido de removê-lo. Tem alguma coisa desse sentido? Tem, eu acho que eu atingi, porque ele tinha sido mandado para muito longe. Isso. E para o sul do estado, distante da família, tendo que se locomover. E eu realmente, nisso, eu não tenho pequenez. Eu costumo dizer, quando eu sou contra as ideias da pessoa, ou sou contra o que as pessoas dizem, mas não contra as pessoas. Então, eu não... Mal se fiz, essas mãos não sentem que tenham feito. Então, eu procurei realmente resgatar isso. Tanto que, por exemplo, doutor Francílio Almeida, deputado... Francílio Almeida. Ele era muito contra mim. Saudoso. Saudoso. Muito contra mim, era muito veemente. E eu nomeei o irmão dele desembargador, numa vaga em que ele ficou absolutamente surpreso, porque são a família de Palmeirais, família Almeida, achou que eu não fosse fazer. E ligado ao MDB. Ligado ao MDB. Muito ligado ao MDB. E eu ligado ao Alberto Silva, né? Exato. Mas eu sou advogado, eu procurei agir dentro da lógica. E nomeei o desembargador Almeida, e que ficou um grande amigo meu, eu chamava de meu desembargador, foi o único que eu nomeei naquele governo, e aí o irmão disse, eu agora me penitencio de tudo que eu falei nas ruas desse Hugo Napoleão. A partir de agora, eu direi que ele é um grande homem, ele soube ter grandeza, eu nunca mais falarei, vou elogiá-lo daqui até morrer. Francílio Almeida. Grande Francílio. Então eu não olho... Eu sou capaz, como eu repito, eu sou capaz de defender até morrer aquilo que eu penso e ser contra aquilo que eu não penso da mesma maneira. Então eu criticarei o adversário não como inimigo, como adversário. Criticarei o que ele diz, o que ele faz, o que ele fala, mas não a pessoa dele, da senhora dele nunca, mãe ou pai, filho ou filha. Esses têm que ser respeitados. Assim manda o Senhor. Governador, eu queria saber do senhor como é que o senhor foi escolhido ministro da Educação. Que é uma história interessante. Eu estava, como disse, no PFL, eleito senador pelo PFL. E, nessa ocasião, o PFL tinha o Ministério da Educação, que foi o Marco Maciel. Aí o Marco foi nomeado para chefe da Casa Civil. Entrou o catarinense Jorge Bonhausen e saiu o Jorge Bonhausen. E o presidente Sarney, dentro da cota, digamos, de ministérios do PFL, tinha que botar um PFLista. E a bancada do PFL queria até se afastar do governo, tinha um movimento nesse sentido, absolutamente inconsistente, porque o presidente Sarney vinha cumprindo todos os seus compromissos dentro do contexto político, e havia dois eventuais candidatos, mas era o Divaldo Surodi e eu. Candidatos são nomes falados. Isso. Então, o ex-ministro Aureliano Chaves, com quem depois eu tive uma desavença, que eu falo no livro, respeitando a pessoa dele sempre, mas por outras razões,
Mas o ministro Aureliano Salles, que era ministro de Minas e Energia, e o Marco Maciel, enfim, que era da Casa Civil, foram chamados pelo presidente Sarney. Quem a bancada escolhe? A bancada em uníssono se uniu e eles disseram: nós sentimos o Divaldo muito bom, o Hugo também, mas o Hugo tem mais comunicação com as bancadas partidárias, com a nossa bancada, sobretudo, na Câmara, no Senado. Talvez porque o Divaldo não tenha sido antes deputado federal como eu fui. Então, quando eu fui para o Senado, eu já era conhecido de muitos parlamentares, deputados e senadores, e eu tinha realmente uma comunicabilidade boa. Então, o presidente Sarney disse: então será o Hugo Napoleão. Me convidou e me nomeou. Foi na véspera do meu aniversário, dia 30 de outubro de 1987. 88, não? Não, 87. 87. Foi o primeiro ano de mandato. Isso. Eu fiquei até 89 no Ministério. 88 eu era ministro o ano inteiro. E já saí por outras razões, também políticas. E por que o senhor saiu? Porque houve uma reforma exigiram lá que o presidente reduzisse o número de ministérios. E ele fechou bem uns 6 ministérios, que eram todos do PMDB. O PMDB reagiu, inclusive, com o baiano Carlos Santana, que acabou me sucedendo no Ministério da Educação, e ele, quando me chamou, me explicou isso. Eu digo no meu livro também, e o Prisco Viana, que era ministro da Habitação, com ele disse: Hugo, é assim, eu estou precisando do Ministério. O Prisco para eu tirar, e fez assim: Sarney, o Prisco para eu tirar, pelo presidente, o Ministério não é meu. O Ministério é da República e pela Constituição, o senhor diz a hora de entrar e sair. Eu fico, claro que triste, mas voltarei e votarei tudo que o senhor mandar para lá. Não serei contra uma matéria. E por que o Prisco era assim? O Prisco, por quê? Porque ele gostava do Prisco demais. Prisco era o secretário-geral quando ele era presidente lá atrás do PDS nacional. Que o Sarney saiu do PDS para o MDB. Isso. Esse rasgo que ele deu de coragem, ele foi para lá. E o Prisco era o secretário-geral querido dele, colega, deputado federal pela Bahia por muitas legislaturas. Acabou meu colega no Conselho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Conselho de Economia, Sociologia e Política, do qual eu fui membro e colega do Prisco. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é isso, que ele era muito amigo do Prisco e doeu no coração dele, como doeu também ter me tirado, certamente. Mas doeu menos, né? Mas aí eu voltei para o Senado, eu tinha meu mandato de senador, votei tudo que era dele. Uma vez me desponto do Zé Agripino, que ele nomeou a Luizio Alves para o Ministério, salvo engano, para o Tribunal Superior Militar. Ele foi nomear o Aloysio Alves, eu votei, o Zé Agripino não queria, porque era inimigo do Rio Grande do Norte. Zé Agripino, eu sou muito amigo seu, mas eu tenho um compromisso que eu assumi quando eu saí do governo. O presidente Sarney me demitiu, eu disse a ele que eu continuaria a ser fiel, que eu votaria tudo que ele mandasse. E eu votei no Aloysio Alves contra o meu amigo, que hoje é meu amigo, saiu da política, perdeu a eleição, até para deputado federal, ultimamente, mas eu ainda também estou aqui whatsappando com ele. WhatsAppando, gostei da expressão, governador. E os outros ministérios, como foi que o senhor assumiu? Bom, aí o da Cultura foi o Sarney, que me telefonou pedindo que ele tinha tirado o Celso Furtado, não é? E que, enquanto eu nomeasse outro, ele não sabia que mês ele faria, que ele me nomearia ministro da Cultura. Eu fui ministro da Cultura também, e até que ele nomeou o José Aparecido, que foi depois governador do Distrito Federal. José Aparecido, de Minas Gerais, que tem uma história minha depois com o Itamar, quando eu fui escolhido ministro das Comunicações. Aí é outra história já.
E como é que foi ministro das Bom, Comunicações? Ministro das Comunicações, eu estava também, ainda no meu primeiro mandato do Senado, em 92, quando o presidente Collor recebeu o impeachment, entrou o Itamar Franco, que era o vice-presidente no exercício da presidência, até que ele foi definitivamente empichado, como se diz hoje, pelo Senado. Mas aí ele me chamou ao Palácio Planalto. Mas, antes disso, o Antônio Carlos Magalhães me telefonou, era governador da Bahia, amigo do Roberto Marinho. E disse, Hugo, olha aqui, o Roberto Marinho quer lhe fazer ministro das Comunicações. O Roberto Marinho pode não nomear o ministro das Comunicações, mas o ministro das Comunicações não será nomeado sem que ele seja ouvido. Ele tem que ser ouvido, porque era... Ou seja, tem a capacidade de grupo veto. empresarial de comunicação mais forte do Brasil. Isso. E ele então, de fato, eu conto isso no meu livro, né? Afinal, vou contar, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Estou em 91 para 92. Isso foi no final de 92. Ele foi chamado ao Rio de Janeiro pelo Dr. Roberto. E fui lá no Cosme Velho. Eu estava em Teresina. Tinha votado aqui dia 3 de outubro, era a eleição naquele tempo ainda, para prefeito e vereador. Fui votar em José de Freitas, voltei e estava em casa, ia ficar o fim de semana aqui, quando ele me telefonou do Rio e se eu podia ir na casa dele no dia seguinte. Mandei ver, tinha avião da Varig naquele tempo, peguei um avião da Varig e fui de Teresina ao Rio de Janeiro, me hospedei num hotel lá em Copacabana, com a Leda, e peguei no dia seguinte um carro e fui direto lá no Cosme Velho, onde ele me recebeu. Estava o Jorge Serpa, que era até a irmã dele, Edmeia, cearense ele, era casada com um primo meu português, Manuel Eduardo. Português mesmo, primo meu. Primo um pouco mais distante, primo terceiro, mas primo. E lá, enfim, ele disse, olha, quero lhe dizer o seguinte, eu confidenciei o Antônio Carlos. Eu gostei muito do seu discurso sobre o meu livro, Uma Trajetória Liberal no Senado. Por sinal, o Nelson Jobim tinha feito na Câmara, era deputado federal. Depois foi ministro e presidente do Supremo, né? Hoje é advogado. Mas o Nelson Jobim fez, você fez, e me sensibilizou muito. Eu gostava do seu avô Hugo Napoleão, eu quero bem ao seu pai Aloysio, papai era vivo, Aloysio Napoleão, ele teve muitas gentilezas no cerimonial da presidência da República, na presidência do presidente Juscelino Kubitschek, e eu gosto muito de vocês, e vejo que o seu homem, que já foi ministro, e me satisfaria muito vê-lo no ministério. Eu só farei isso se o presidente me consultar, eu não vou botar as mangas do lado de fora. E me levou para olhar os flamingos na casa dele, tomei um refrigerante com ele, uma Coca-Cola e tal, e fui-me embora. Meu amigo, e depois de vez em quando eu ia almoçar com ele. Aí são os 500. Mas eu tive que fazer também o agrado ao Adolfo Bloch, da Manchete, estava brigando com o outro, ao Silvio Santos, do SBT, ao pessoal da Universal, enfim, eu tive que fazer um agrado geral. Teve que fazer uma... com os outros, eu era político, ou sou filho de embaixador. Levei com cuidado, com cautela, para não arranhar os outros grupos. Mas aí eu comentei com 2 amigos, o João Emílio Falcão, nosso conterrâneo, Jornalista. de saudosa memória, o João Emílio Falcão, e comentei também com Henrique Argrives, que eu tive que veio a lá em ser Brasília, da na Casa farmácia. Civil do Casa Civil do Itamar.
E eu comentei com eles, olha, aconteceu isso assim, assim. Hugo, isso é uma grande notícia. Nós vamos falar com o Itamar, tanto o João Emílio quanto o outro. E falaram, o Itamar vai lhe telefonar, me responderam, vai telefonar na terça-feira, 9 horas da manhã. Ora, eu tinha sido chamado para um encontro com o Ulisses Guimarães, porque o Ulisses era presidente e eu era relator daquele plebiscito que houve sobre presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, que houve naquele ano. Mas eu não pude atender ao Ulisses. E o Ulisses depois viajou, acabou morrendo, foi passar o fim de semana em Angra dos Reis, morreu de helicóptero, né? O corpo desapareceu, o Ulisses foi para a história e eu estou aqui contando a história. Então, o Ulisses Guimarães, enfim, o Itamar Franco ligou para mim. Ligou para mim não, para o Roberto Marinho. E então, ele disse a mesma coisa, presidente, muito obrigado. Repetiu a ladainha do Antônio Carlos. Eu não ia tomar a liberdade nunca de fazer uma indicação, mas se o senhor está perguntando, eu gosto muito do senador Hugo Napoleão. Meu colega no Senado, ele era deputado desde 75 e eu já senador por Minas Gerais, nos damos bem. Foi meu colega no Senado, sentamos juntos muito tempo. Que seja, vai ser. E fui chamado. Aí o Itamar me chamou. E depois teve um outro episódio. E o senhor teve o momento histórico de implantar a telefonia celular. Duas coisas importantes, para o Brasil e para o Piauí. No Brasil, o celular. No Piauí, o celular e a duplicação das linhas DDD e DDI da Embratel, que era pública na época. Hoje a Embratel já é privatizada, mas era empresa pública orientada pelo ministro das Comunicações, né? Era até o brigadeiro Adir, famoso brigadeiro da aeronáutica, que era o presidente. E tinha tinha também o Renato Archer, maranhense, inimigo, e depois fizeram as pazes com o Sarney. O Adir da Silva... Foi ministro Sarney. O Adir da Silva era da Telebrás. Menti. Me enganei. Telebrás, brigadeiro Adir da Silva, e Embratel, Renato Archer. Fiz uma pequena confusão, mas me lembrei a tempo. Governador, e para a gente finalizar aqui, uma conversa excelente, nesse ano de 2024, o que é que o senhor tem a dizer para o Piauí? Não, é que o Brasil. Espero que o Brasil tenha a oportunidade de eleger bons prefeitos, bons vereadores, a partir de Teresina e todo o estado do Piauí. Eu hoje, como sabem, não sou mais candidato, mas já fui instado por algumas comunicações de WhatsApp para ser candidato a prefeito de Teresina. Já disse que não, que seria uma honra muito grande, mas que não serei, mas acompanharia o candidato que o meu partido apoiar. Então, o senhor está hoje no PSD? A nível nacional, do secretário, hoje é secretário até do governador Tarcísio de São Paulo, Gomes de Freitas, Tarcísio Gomes de Freitas, isso, que é o meu amigo Kassab, e em Teresina e no Piauí, o presidente é o deputado federal Júlio César. Vamos sentar, vamos ver, vamos conversar e vamos decidir. O senhor vai para o Palanque? Se necessário, farei se pedirem minha presença, isso eu posso fazer, estou com os direitos políticos, tenho esse direito e posso até gastar uma sola de sapato, como a gente diz em política, andar por aí, será um prazer muito grande, mas como sempre, no meu estilo, respeitando o próximo. Governador, nesse finzinho de entrevista... E até porque, devo dizer, eu, por exemplo, eu tenho muita estima pelo prefeito, que tem seus erros, tem seus enganos, e pelos outros candidatos também. Eu tenho estima
respeito pessoal por todos. Então não vou agredir ninguém. Fernando, aproveitando esse fizinho de entrevista, eu queria fazer uma pergunta que eu até reservei quando eu ali organizei sua entrevista. Eu confesso ao senhor ter um interesse assim, na história do Partido da Frente Liberal, o PFL, tenho dedicado tempo para estudar a história do partido a nível nacional e a nível de Piauí, de estado. O PFL muito tempo foi influente na política piauiense e tinha realmente ali com os seus dois maiores expoentes, o senhor mesmo e o ex-governador Freitas Neto. O que o senhor acha que foi, governador? O que o senhor acha que foram os elementos, assim, analisando com preciosismo histórico, que marcaram essa virada de maré, assim, do PFL deixando de ser assim, esse partido que era o partido da mente do povo, assim, um dos mais populares? Porque tem gente da minha geração que nem conhece o partido, assim, gente da minha idade, tenho 22 anos, eu converso sobre política e a pessoa não sabe, Feitosa, quem foram os expoentes do PFL e o que foi o PFL. O que o senhor acha que marcou essa transição partidária? Vou lhe dizer, em 2008, nós nos reunimos e resolvemos mudar o nome de Partido da Frente Liberal para Democratas, que hoje já se fundiu com outros, mas eram os Democratas. E entregamos ao Rodrigo Maia, filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que fora do PFL, entregamos a presidência a ele. Escolhemos. Quem? O Jorge Bonhausen, o Kassab, eu mesmo, Marco Maciel e assim por diante. Zé Agripino. Nós resolvemos, então, entregar. Mas houve um problema no ano de 2011. Eu falei 2008, que foi a instituição dos Democratas. PFL mudou de nome. E em 2011, eu eleito em 2010 deputado federal, Jorge Bonhausen era presidente do Instituto Tancredo Neves, que era o centro de estudos do PFL ou Democratas, se quiser. Lá no 26º andar do Palácio do Congresso Nacional, na ala, no bloco do Senado. Você está onde? Casualmente eu estou aqui entregando minha documentação na Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados para minha posse dia 1º de fevereiro, agora de 2011. Ah, é? Então você pode dar um pulinho aqui? Me deu 10 minutos, é o tempo de eu atravessar de uma casa para outra. Cheguei lá e ele me mostrou uma coisa que eu não estava certa e que o Rodrigo Maia tinha feito, a turma nova tinha feito, com o regimento do partido. Eu não fico mais desse jeito, não. Isso aqui é uma falsidade ideológica. Tiraram os poderes políticos do Conselho Político, que era presidido pelo Kassab. Eram membros os ex-governadores, os ex-ministros. Daí, porque eu era membro e tal, era o conselho que norteava as orientações para que fossem cumpridas pelo Executivo. Caparam os poderes, sem nos falarem. E disseram que tinha sido tratado na convenção. Não foi porque eu fui, o Jorge foi. Não era assunto da convenção. Enxertaram. Não vou acusar o presidente da época. Alguém foi responsável por isso. Ainda vou conversar um dia com um advogado do partido na época, que ele possa, talvez, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele poderá depois me dizer aqui quem foi. Eu ainda vou elucidar por causa desse meu livro. Eu quero esclarecer. E aí fomos para o PSD, Partido Social Democrático, que era o nome do antigo partido do Juscelino Kubitschek, PSD, onde eu estou até hoje. Por isso que eu disse que eu seguirei a orientação do partido. Quem capitaneou essa mudança? Foi justamente o Jorge Bonhausen. Bonhausen. Ele mesmo não entrou, mas o filho dele entrou, o Paulinho Bonhausen. Ele disse, não, Hugo, eu também não quero mais ser candidato a nada. Eu saio, mas meu filho vai em meu lugar. Aí a revoada
Aí saiu. Para o PSD, Por isso que quebrou. Você perguntou por quê? O que aconteceu? Aí o partido quebrou. Uma banda saiu, ficaram alguns, como o ACM Neto, por exemplo, ficaram lá e não gostou de eu ter saído. E tanto o Caiado, que é governador de Goiás, ficou. Também não gostou. Claro, você é dissidente e não gosta. Mas eu saí, eles talvez não soubessem. E eu também não vou dedurar. Estou contando aqui o que houve, sem acusar ninguém. Mas o fato houve. E aí houve uma quebra. O que era 100 virou 50. E hoje o PSD é talvez o quarto maior partido na Câmara e talvez o terceiro ou segundo no Senado. É um dos maiores partidos. Por quê? PSL. Quem entenda hoje é o PSD. a base do PSD. Pouca gente, acredito, sabia disso, que tinha havido essa questão. Onde a respeitável senadora Jussara Lima, esposa do deputado Júlio César, é hoje a senadora, porque era a primeira suplente do ministro Wellington Dias. Isso, exatamente. Governador, Meu amigo hoje. Governador, seu amigo hoje. Meu amigo hoje. É. Nunca fomos juntos do mesmo lado. Mas a vida tem essas coisas. Provavelmente subirão no mesmo palanque. Agora, já subimos agora, praticamente. Para prefeito, subiu para governador. Para O governador. PSD votou no Governador Rafael Fonteles. No Rafael. Fonteles e no ministro senador Wellington Dias. O senhor também votou, hein, Rafael? Também, pela primeira vez. Eu vim votar. Lá em Não, eu transferi, porque como não fui mais candidato lá, eu transferi, como eu tenho residência em Teresina, transferi meu título aqui para Teresina, voto ali no IBDF. Certo, aí votou Rafael Fonteles. Governador, eu agradeço sinceramente a sua participação, foi uma conversa histórica, uma conversa muito importante. Graças a alguém que se chama Feitosa Costa, o podcast, gostei disso. Pode Costa. Podcast não, pode Costa. Pode Costa. Costa pode. E uma satisfação imensa, eu não posso, fugindo aqui do protocolo jornalístico, não posso deixar de dizer a admiração que tenho pelo senhor, pela amizade de longo tempo. A recíproca é verdadeira por esse profissional, inclusive preparado e competente. Inclusive como ex-auxiliar de tudo, embora modesto, mas é uma satisfação muito grande ter passado esse tempo aqui nessa conversa, que eu acho que tem uma contribuição muito grande a dar para o Estado, para a política do Piauí, para a política
Obrigado.